Olá para você que nos acompanha, esta é a RDTV, a TV do jornal Repórter Diário, e hoje o nosso convidado aqui no estúdio é Bruno Lessa. O Bruno é publicitário, tem especialização em marketing, gestão e vendas no Brasil e no exterior e está lançando este livro aqui, que é Marketing Imobiliário de Alto Impacto e Baixo Custo. O lançamento ocorreu no comecinho do mês de agosto na Livraria Cultura em São Paulo. Vale destacar também que o Bruno é diretor da agência Marketing Sim. Bruno, seja bem-vindo à RDTV. Obrigado, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Bacana, prazer recebê-lo. Vamos falar então do propósito desse livro e antes de entrar nas questões que você elenca aqui, né, nas páginas do livro, esse universo ele já está muito presente na tua vida, até pelo teu histórico aqui, a gente percebe. Isso que te motivou a falar do mercado imobiliário e focar em marketing imobiliário? Exatamente, eu já trabalho com o segmento de marketing há aproximadamente uns 15, 20 anos. E especificamente do mercado imobiliário, já tem uns 8, 9 anos que a gente está trabalhando de uma maneira um pouco mais presente, um pouco mais forte. E com isso a gente acabou pegando algumas crises, algumas épocas de muita prosperidade, a gente acabou pegando muitos momentos diferentes. Você vivenciou as oscilações desse mercado. Exato, exatamente. Isso foi dando para a gente um pouco de subsídio de como navegar, né? Ele é um mercado que é extremamente importante para o país, é um mercado que mundialmente é muito importante para a economia de todos os locais, de todos os países. Então, o trabalho que a gente executa é muito significativo. Então, tudo isso motiva a gente a estudar, a entender um pouco melhor, porque a gente sabe que um pedacinho do trabalho que a gente faz, ele movimenta toda uma nação. Então, tá aí um foco importante na venda de imóveis aqui no livro. E a gente falou dessas oscilações, ou seja, você vivenciou o boom do setor imobiliário, também o período de crise, essa retomada que vem sendo trabalhada aí, não sei se já no ritmo desejado, mas que já vem sendo trabalhada. Como é que você enxerga hoje? Eu queria trazer um pouquinho aqui para a nossa região do ABC, você que tem um trabalho também já destacado junto à Associação dos Construtores, das Construtoras Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC, a SIGA ABC, como que você enxerga o mercado aqui na região? O mercado do ABC, o mercado imobiliário do ABC, ele, assim como o país, ele passou por momentos muito positivos, né? 2008, 2009, até 2011, digamos que foi um momento muito positivo, e desde então a gente vem passando por essas oscilações. Especificamente hoje, eu enxergo que a gente está começando a entrar em uma situação de mercado um pouco mais estável do que sempre foi a normalidade, ou seja, uma demanda um pouco mais saudável. Você não tem um excesso de oferta, como a gente teve recentemente, você não tem um excesso de demanda, conforme a gente teve no passado e não tinha imóvel suficiente, o que acabou gerando uma oportunidade para que os preços subissem muito. Sim. Então hoje você tem uma adequação muito grande de oferta e demanda. Você diria até que os preços estão mais adequados hoje? Inclusive os preços. A gente passou por um momento de ajustes, quando a gente tinha muito estoque, muitas promoções, muitas construtoras baixaram demais o preço para que o mercado absorvesse esses estoques. E hoje a gente vê que a demanda está muito mais saudável, né? Já está partindo para um alinhamento entre pessoas que querem procurar e empresas que querem vender. Vamos falar dessa venda de imóveis, aí já entrando na questão do livro. Essa venda de imóveis num mercado desaquecido. As estratégias precisam ser bem mais planejadas, eu acredito. Exatamente. O que aconteceu especificamente aqui na região do ABC, durante todo esse período de prosperidade, ocorreu muito recurso, muita entrada de recurso. Tinha-se muita venda, tinha-se uma verba razoavelmente alta. Muita gente iniciou no mercado nessa época e acabou nivelando ele por isso. As estratégias, na ocasião, eram outras. Depois que a coisa começou a se inverter, muita concorrência, ritmo de vendas um pouco mais lento, as empresas que atuam nesse segmento, elas precisaram se reinventar de alguma forma. Menos recurso, mais imóvel para poder vender, então automaticamente a gente teve que inovar, teve que ser um pouco mais criativo. Repensar os investimentos em marketing. Exatamente, repensar os investimentos em marketing. Hoje, por exemplo, a gente não tem espaço para desperdício. Ações muito grandes que se faziam no passado, eventos muito grandes, mídias onde você não tinha muito critério para investimento, hoje em dia a situação é diferente. A gente vê uma migração da verba cada vez maior para o digital,
ações ultra segmentadas, onde você define muito bem o perfil do público que você quer atingir e traça uma estratégia específica para esse público, seleção de melhores veículos de comunicação para você poder colocar sua mensagem. Então o mercado como um todo ele precisou se adequar e ser mais criativo para entrar nesse novo cenário. Eu queria entender um pouquinho mais essa equação, aí, a receita tradicional de marketing nesse segmento imobiliário e as novas ferramentas, no caso as redes sociais estão aí com força total. Dá alguns exemplos para a gente do que era tradicional e hoje já não funciona. Você falou dos grandes eventos. Eu não sei, não funciona mais o apartamento modelo decorado, esses estandes, porque eu me lembro, até eu já fiz algumas coberturas disso aqui no ABC, essa história de fazer a entrega das chaves, aquele mega evento com coquetel, tudo de muito bom gosto e alto nível aí, e reunindo os novos proprietários, empresários. Isso não cabe mais? Até cabe, dependendo muito do tipo de público que você trabalha, do produto que você tem, da estratégia que você quer. Tem que estudar o perfil. Exatamente, cada caso é um caso. Se a gente for pegar em linhas gerais, a gente viu no passado, por exemplo, eventos de lançamento de empreendimento onde se contratava cantores famosos para poder fazer, enfim, situações muito grandes festas. Hoje, as verbas não permitem isso mais. Falando um pouquinho sobre mídia, o investimento, por exemplo, em mídia televisiva. A estratégia, antigamente, era a gente utilizar quanto mais pessoas impactar, melhor, porque mais a sua mensagem vai ficar conhecida. Hoje, a gente já começa a entrar num sentido de uma mídia cada vez mais segmentada. É melhor eu falar com menos pessoas, porém com um perfil muito bem definido, que eu vou ter um resultado muito melhor. Identificar quem tem a necessidade aí de um novo imóvel. Exatamente. Tanto a necessidade do novo imóvel quanto o perfil para aquele imóvel. Não adianta eu divulgar, por exemplo, um apartamento de 4 dormitórios com 250 metros quadrados para um casal que está começando a vida e que tem um recurso mais escasso. É melhor eu segmentar, eu entender melhor o perfil desse público e apresentar para ele o imóvel que tem a característica dele. Nesse ponto, hoje as mídias sociais elas são uma ajuda fantástica, que a gente consegue uma segmentação muito grande, gastando muito menos dinheiro para poder atingir um público mais preciso. Você tem cada vez mais as ferramentas para esse foco específico, não é? E depois para análise desses resultados, o impacto que você teve com essa campanha, tudo isso. Exatamente. Uma outra vantagem das mídias digitais é essa capacidade de mensuração. Para cada R$1 que a gente coloca numa mídia, a gente sabe exatamente o quanto que ele retorna para você em resultado. Em mídias do passado, tradicionais, a gente não tem muito bem esse calibre, a gente não tem muito bem esse filtro. Então, hoje, com uma campanha que a gente faz mais digital, a gente consegue entender onde que está performando melhor, qual mídia que está sendo mais adequada, se o perfil do cliente que a gente está buscando está de acordo ou não, e retroalimentar isso para que cada vez mais, a cada campanha que a gente coloca, ela ser mais assertiva e falar mais a linguagem do público e até mais econômica. E voltando aqui para a região, no nosso caso, dos perfis específicos, o que é que tem funcionado mais aqui? Eu não estou nem falando, claro, que tem aqui no ABC também para todos os gostos, para todos os estilos, para todos os bolsos, mas eu digo em volume de venda. Ultimamente, o que tem funcionado mais, o marketing tem beneficiado o quê? Os lançamentos mais populares, o que tem sido favorecido? O mercado popular, até pela característica do mercado em si, o maior déficit habitacional brasileiro ele está nessa faixa popular. Então, é um mercado que naturalmente ele tem mais liquidez. As campanhas que a gente faz para imóveis populares, elas tendem a ter muito mais aceitação, elas tendem a ter muito mais resultado do que para outros segmentos, como uma classe média, por exemplo. Resultados mais rápidos? Resultados mais rápidos também. Velocidade de vendas, todos os índices que a gente usa para poder calcular uma campanha, o popular a gente percebe que ele performa muito melhor. Mas é muito boa a sua pergunta, até aproveitar um gancho. Aqui no ABC, por exemplo, a gente não vê muito produto com conceito. E quando as empresas elas conseguem lançar um produto com um conceito um pouco diferenciado, foge um pouco do padrão de produto, independente de ser popular, médio ou alto padrão, mas alguns produtos que têm alguns valores agregados, um conceito, uma identidade, uma alma, esses produtos também tendem a performar melhor. Que tenha mais ou menos a ver, hoje a gente ouve muito, né? Não só no segmento imobiliário, em vários outros segmentos, aquela história da pessoa, ela não está simplesmente visitando um lugar ou adquirindo um produto, ela está vivendo uma experiência, né? Aquilo tem a ver com o estilo de vida mesmo dela. Exatamente. É isso? Exatamente.
Produtos que foram lançados aqui na região recentemente, a gente vê, por exemplo, lofts, você tem uma boa aceitação, você acaba tendo uma liquidez boa, produtos, às vezes até de alto padrão, com metragens maiores, mas que eles têm uma série de itens de lazer agregados, baseados no estilo de vida. De repente uma pegada sustentável para quem... Exato, exatamente. Sustentabilidade, mobilidade. A própria região, o consumidor da região do ABC, ele já enxerga o valor em outros aspectos que não só a metragem, a quantidade de dormitórios e a localização. E isso é uma excelente oportunidade para as construtoras explorarem, porque tem uma... Ainda raro isso aqui no ABC. Ainda é raro. Quem já explorou se deu bem. Exato, mas ainda eu poderia dizer que é um oceano azul para as empresas, 90% das empresas que construir produtos com alma, com conceito, que com certeza elas vão ter um resultado maior e melhor. Mesmo diante de algumas limitações, às vezes, de zoneamento, para essas leis de uso e ocupação do solo, algumas limitações para construções em cidades específicas, por exemplo, São Caetano. Falo de Santo André e São Bernardo, porque a proporção das cidades, eu acho que permite ainda, há muito a que se explorar, né? Mesmo com essas limitações, né, o que num primeiro momento a gente enxerga como limitação, mas pode acabar trazendo oportunidades, né? Essa questão de aproveitamento de áreas, por exemplo, dependendo da região da área que você tiver, isso pode até ser um item para você explorar favorável. Pegando um gancho com outros mercados não distantes daqui, mas, por exemplo, São Paulo, você vê incorporadoras que estão desenvolvendo apartamentos menores, estúdios cada vez menores, com uma área de lazer, áreas compartilhadas, coworking, tomadas para carros elétricos, incentivo à mobilidade, uma série de outros itens agregados que você compensa uma coisa com a outra, sim, você consegue recuperar o que você perdeu, entre aspas, em construção, em ticket médio do seu produto, com esse valor agregado, manter a sua rentabilidade e entregar um produto que é muito mais atrativo para o mercado. Eu queria só voltar numa questão aí, a história da receita tradicional, algo que a gente vê muito aqui no ABC, sobretudo em fim de semana, né? Em finais de semana, são os panfletos de imóveis, né? Isso ainda é certeiro, e eu aproveitaria para falar também como é a tua relação, você sendo homem de marketing, com o corretor de imóveis, que eu creio que também é um importante vendedor, um importante divulgador dos empreendimentos. Sem dúvida. Sobre a panfletagem, tudo comunica. Eu não vou dizer que a panfletagem não dá resultado, porque ela traz sim o resultado, você está divulgando o seu produto, você está entregando uma comunicação dele para um potencial comprador. No entanto, o que se tem que avaliar é qual que é o custo versus o retorno que essa ação te traz, baseado em uma ação semelhante que você consegue fazer com o mesmo valor, com um público mais segmentado, com momentos onde o seu potencial cliente ele está com mais atenção, mais atratividade, mais receptivo para a sua mensagem e pode te dar um resultado muito melhor. Então, é uma questão de avaliação. Hoje, dos nossos clientes que têm uma verba mais restrita, a gente não utiliza mais as ações promocionais, as panfletagens de fim de semana, e a gente substitui, por exemplo, a ação de homem-placa na rua, onde a gente gastava muitas vezes 500, 600 reais por um final de semana, com o mesmo valor a gente consegue cobrir 30 dias dentro do Waze. A gente consegue colocar como se fosse um homem-seta virtual dentro do Waze para quem traça a rota via GPS chegar no empreendimento. Então, onde a gente atraía 15, 20 pessoas por mês, a gente consegue atrair 600, 700 pessoas, um público muito mais qualificado, mais segmentado. Já na pegada tecnológica, na onda da tecnologia. E não só na questão tecnológica da mídia, mas pensando na forma como o seu cliente ele interage com a cidade. Sim. As pessoas utilizam o GPS e o Waze para poder chegar nos locais. Então, é muito mais fácil eu atrair a atenção dele olhando para o celular, olhando para o smartphone, do que ele olhando simplesmente para as placas que estão na rua. A comunicação hoje vive um novo paradigma. Exato. E o corretor de imóveis? E o corretor de imóveis, eu diria que, se você for considerar que mídia é tudo aquilo que é o meio pelo qual você utiliza para poder comunicar uma mensagem, passar uma mensagem para alguém, eu diria que o corretor de imóveis ele é a melhor mídia do mercado imobiliário, porque é a mídia que ela tem a capacidade de humanizar as relações, ela tem a capacidade de informar, de engajar, intervir quando necessário, de emocionar. Então, todo esse esforço tecnológico que a gente faz
ele de nada adianta se você não tiver um corretor de imóveis muito bem treinado para poder humanizar tudo aquilo. Claro, se você de repente chega ali, se o teu caminho do Waze ali te levou para que seja um apartamento modelo decorado, você chega lá e o corretor ele não vai suprir a sua expectativa, acabou toda a tua estratégia, né? Fez cair por terra toda a tua estratégia. Exatamente. O fator humano ainda é importante. É importantíssimo, eu diria que ele é o mais importante de todos. Hoje, infelizmente, a gente vê que o corretor de imóveis é uma classe profissional muito desvalorizada por todos, pelos clientes, até pelas construtoras, né? E não deveria ser assim. Eu acho que todo mundo deveria valorizar o cliente até mais. A gente vê casos onde o cliente tenta comprar direto da construtora sem corretor para poder pagar mais barato e, na verdade, ele está aumentando o risco dele, risco jurídico. O corretor ele é um profissional que está preparado, que ele estudou. Existe uma lei que ele precisa ser credenciado por um conselho regulamentado para poder exercer aquela profissão. Então, quanto mais você puder contar com um profissional que se preparou para aquilo, sem dúvida é melhor para dar segurança em todas as relações. Você está diretamente agora envolvido com um evento que eu falei da SIGA ABC, que vai ocorrer em outubro, Construindo o Grande ABC. Muito do que a gente falou aqui vai ser aplicado ali? O Construindo o Grande ABC é o 5º ano já que a gente realiza esse evento com a Associação dos Construtores. É uma iniciativa fantástica da SIGA ABC, que reúne as principais lideranças do mercado imobiliário da região. E quando a gente fala em ABC, a gente está falando de 7 cidades que juntas elas formam o 5º maior PIB do Brasil. Então é uma região muito importante, essa reunião de empresários é muito importante e a gente fica muito feliz que a cada ano que passa esse evento está sendo cada vez maior, as pessoas estão aderindo cada vez mais, as discussões são de altíssimo nível, os agentes públicos conversando com a iniciativa privada, os empresários conversando com potenciais compradores, as equipes de vendas conversando com equipes de incorporação. Então, poder organizar isso é muito gratificante para a gente. Esse evento vai acontecer em outubro, com o apoio de grandes empresas da região, grandes veículos de comunicação, e a gente fica aqui já o convite para que todos participem, porque quem atua na área imobiliária precisa estar presente. Sim, essa unidade toda aí é que vai resultar, vai fazer com que as pessoas também pensem, vai resultar num planejamento e num novo conceito aí de viver, né? O futuro das cidades depende de tudo isso, né? Não adianta só a iniciativa privada fazer, o poder público não fazer a sua parte e vice-versa. Para terminar, Bruno, eu vou até aproveitar o título do teu livro para te fazer uma pergunta, não sei se você consegue, em pouco tempo, aí, né, de uma forma sucinta, responder isso, passa por planejamento, por tudo. Como uma empresa, né, do setor imobiliário pode planejar uma ação de marketing de alto impacto, de baixo custo? Claro que eu não quero também estragar a surpresa do teu livro, né? O pessoal tem que ler, mas o começo aí do caminho, quais são as estratégias aí para... Toda vez que a gente fala em baixo custo, muita gente pensa às vezes em cortar verba e não necessariamente é isso. Eu acho que o primeiro passo é evitar desperdícios. Otimizar. Otimizar, perfeito. Essa é a palavra mais adequada. Então, quanto melhor você conhece o produto que você tem, quanto melhor você conhece o cliente que é mais adequado a esse produto, melhor você consegue traçar estratégias para poder fazer com que esse encontro aconteça. Então, eu diria que o ponto-chave é o planejamento. Conheça muito bem o seu produto, conheça muito bem o seu público, saiba onde o seu potencial cliente vai, que locais ele frequenta, qual caminho ele passa. A gente já viu ações, por exemplo, existe um grande paradigma no mercado imobiliário há anos e anos que final de semana é a época de procurar o imóvel. Então todo mundo chega no final de semana, coloca seta, coloca panfleto na rua, coloca propaganda na televisão e às vezes não. Às vezes o seu cliente, o melhor momento para poder pegar é dia de semana. Porque às vezes ele trabalha naquela região de segunda a sexta, ele tem interesse em morar ali e é durante a semana que você tem que abordá-lo. Só que você, para poder traçar essa estratégia e enxergar isso, você precisa conhecer o seu cliente. Então, acho que a dica principal é essa. Conheça muito bem o seu cliente, conheça muito bem o seu produto, que aí você vai conseguir encontrar naturalmente uma estratégia adequada a ele. E se tiver dificuldade para fazer essa avaliação, busque uma ajuda especializada, uma orientação e leia, né? Tem aqui agora à disposição o livro, como eu disse, recém-lançado, foi na Livraria Cultura, né? Exato, em São Paulo. E já está nas livrarias. Já está nas livrarias, ele vende para o país inteiro através das livrarias. Ele também é vendido através do site www.livromarketingimobiliario.com.br, na versão física, e também existe a versão digital, está disponível para o mundo inteiro, através do Kindle, pelo site da Amazon. Bacana. Bruno Lessa,
publicitário, diretor da agência Marketing Sim, como eu disse no comecinho também, especialista em marketing, gestão e vendas, com cursos aí feitos no Brasil e no exterior. O livro é Marketing Imobiliário de Alto Impacto e Baixo Custo. Obrigado por ter vindo, Bruno. Prazer estar falando com vocês. E sucesso também no evento da Siga ABC. Muito obrigado. Valeu. Lembrando a você que os principais pontos das nossas conversas aqui na RDTV são reproduzidos na versão impressa do RD, circulando semanalmente nas 7 cidades da região. Mensalmente tem a RD em revista e no digital, reporterdiario.com.br, só buscar RDTV, YouTube RDTV Repórter Diário e no Facebook a fanpage Jornal Repórter Diário. Até a próxima.